14, 25. Vamos lá? Diz assim: ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, ainda também a própria discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos que o viram começar zombam dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ora, qual rei que indo em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar com 10.000 se pode sair ao encontro no que vem contra ele com 20.000? Amém? O verso 33 diz assim: assim, pois, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. Então, irmão, é assim. Eu acredito que nem o sol é mais claro que esse texto. É tão claro esse texto para nós. Então, Jesus estava a ser seguido por uma grande multidão. Diz o seguinte: se vocês não levarem uma cruz, se vocês não suportarem a vossa cruz e me seguirem, vocês não podem ser meus discípulos. E Jesus sabia que dizendo isso as pessoas podiam se afastar dele, por isso que ele disse. Ele sabia disso, e a multidão, ouvindo isso, se entristeceu. No livro de João, também aconteceu isso. Uma vez Jesus a pregar, os discípulos ficaram tristes. E algumas pessoas abandonaram Jesus. E os 12 ficaram, e Jesus perguntou para os 12: por que vocês não foram também? E Pedro respondeu: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida? O convite hoje é para nós meditarmos sobre o preço de seguir a Cristo. Eu gostaria que vocês me entendessem. Não falarei sobre o preço que deve ser pago para o homem ser salvo, porque esse assunto já custou nada menos, nada mais do que o sangue de Cristo, que o sangue do Filho de Deus. Então, Jesus convida as pessoas a avaliarem o preço que é para lhe seguir. Ele disse: avaliem o preço. Vocês precisam fazer um cálculo antes de vocês tomarem uma decisão de me seguir. Jesus é como se ele tivesse a falar assim: olha, vocês precisam pensar naquilo que vocês estão dispostos a largar para me seguir. No verso 33 ele disse: se vocês não estiverem dispostos a largar tudo, vocês não podem ser meus discípulos. É como se Jesus dissesse assim: olha, eu não quero apenas ser seguido, eu quero ser seguido de todo o coração. Eu não quero apenas ser seguido, eu preciso ser seguido e temido acima de qualquer coisa. No contexto, eu vai falar: olha, se alguém ama mais, se alguém não está disposto a deixar ou ama mais seu pai, sua mãe, os seus parentes, até a sua própria vida, esse também não pode ser meu discípulo. Esse não pode. Então, nós vivemos numa geração que as pessoas pensam que Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da cruz. Mas o texto em que nós lemos diz o oposto. Diz que o próprio Cristo convida as pessoas a carregarem uma cruz. Esse Jesus convida as pessoas a carregarem uma cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, não para nos livrar de nós suportarmos, levarmos a nossa cruz, mas para ser um modelo para nossas vidas, para ser um modelo para nós. Ele disse: vocês querem ser meu discípulo? Vocês devem fazer aquilo que eu fiz e que ainda vou fazer. E o verso 33 diz assim: olha, vocês puderem ler, né? Diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, Jesus não está obrigando ninguém a lhe seguir. Jesus não disse: olha, vocês são obrigados a me seguir. Muito pelo contrário, Jesus convida o povo a meditar sobre isso, a pensar sobre isso. É como se ele dissesse: olha, é melhor vocês não fazerem absolutamente nada do que fazerem algo na parcialidade. Se vocês não estiverem dispostos a fazer tudo, melhor não fazerem nada. Se vocês não estiverem dispostos a me seguir e a darem tudo o que tem por amor a mim, e nem fazerem nada, é melhor vocês não começarem, a não terem que terminar no meio do caminho. Para vocês não dizerem que ninguém vos alertou sobre as dificuldades que você tem não em me seguir, então alerto para vocês. Vocês terão que suportar muita coisa.
Você terá que encontrar muita coisa que você planejou para a sua vida, para o seu futuro. Então Jesus alerta isso porque tem aquela ocasião, né, que a pessoa fala, olha, se eu soubesse o cristianismo assim, eu nem começaria. Então Jesus já tirou essa possibilidade das pessoas. Ele disse, olha, vou mostrar o que realmente é o cristianismo. E Jesus não está falando para as pessoas, olha, vem a mim e vocês vão parar de sofrer. Jesus está dizendo, olha, vem para mim, mas eu vos mostrarei uma causa digna, um sofrer justo, um sofrer digno. Eu vos mostrarei uma forma certa de sofrer. Eu vos mostrarei um sofrimento que vale a pena ser sofrido. Venham e sigam-me. Jesus está convidando, vem. Não esse evangelho que nós vemos hoje, né? Convida as pessoas, não, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais sofrimento. Não. Jesus diz o oposto. E hoje eu pretendo falar sobre dois tópicos, sobre a cruz que nós devemos levar e sobre seguir Jesus Cristo. E nós, meus irmãos, nós fomos chamados para seguir Jesus. Qualquer caminho que não conduza a Cristo é um caminho em direção ao inferno. Qualquer caminho que seja leve sem uma cruz é o caminho que aqueles que estão no inferno trilharam antes de chegarem para lá. Trilhavam nessa terra. E Jesus, olha que ele não promete riqueza para essa multidão que ele seguia. Não está a prometer riqueza, um monte de prosperidade. Não, o que eu prometo para vocês é isso, é uma cruz. É isso que eu prometo para vocês. No verso 27, olha, no verso 27 diz assim, qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O que essa cruz simboliza? O que essa cruz quer dizer? Eu posso falar que essa cruz são as vontades, os desejos da carne, o desejo de qualquer coisa que Deus proibiu. Ou você suportar, não fazer algo que você tem prazer de fazer por amor a Deus. É você não ter prazer de fazer algo, mas mesmo assim fazendo, porque sabe que aquilo que você estará a fazer estará agradando a Deus. É você desagradar a sua própria vontade para agradar a vontade de Deus. Isso é a cruz. Chamamos de cruz tudo aquilo que o ser humano não tem prazer de fazer, mas ele faz para agradar aquele que o chamou, que é Cristo. Então, nós chamamos de cruz a negação das nossas próprias vontades. Nem todos os discípulos de Cristo serão crucificados, mas todos terão que levar uma cruz. E ele disse, olha, todos vocês precisam levar uma cruz se quiserem me seguir. O rico não pode... o rico também tem que levar. O rico lhe será dito, vende tudo que você tem, dá para os pobres, para que você não tenha ninguém para subornar, te ajudar a levar essa cruz, como foi dito naquele moço rico. Então, eles vêm, porque a única coisa que pode libertar você do peso do pecado no teu coração é o peso da cruz. Então ele diz, abandona tudo, deixa tuas mãos livres, ao ponto de que a única coisa que você vai ter para se assegurar é a minha cruz. Então, Deus tem prazer que todos aqueles que o seguem se livrem de tudo desse mundo, para não terem espaço em suas mãos para segurarem no convite desse mundo e no pecado. Diz, olha, vocês precisam estar com as mãos abertas. O peso dessa cruz é muito mais leve do que o peso do pecado. E o nosso amor por Cristo vai nos capacitar. O próprio Cristo vai nos capacitar a suportar essa cruz. Aqueles que amam Jesus Cristo e querem Ele seguir de todo o coração vão suportar essa cruz. Eles estão dispostos a suportar tudo por amor a Cristo. Ainda que eles tivessem que suportar o universo inteiro, eles suportariam se isso redundasse ou voltasse glória para o Cristo que eles querem seguir. Ainda que eles tivessem que suportar todo mundo, todas as galáxias, por amor a Cristo eles fariam isso. Eles estariam dispostos. Jesus fala essas palavras para aqueles que querem lhe seguir de todo o coração. E Jesus era seguido por uma multidão que queria apenas milagres, queria apenas ser curado, queria apenas um monte de coisas. E Jesus disse, olha, eu não tenho apenas milagres para dar para vocês. Eu convido vocês a suportarem algo que vai além dos milagres, a cruz. Se vocês realmente forem meus discípulos, vocês terão prazer de suportar isso. Terão amor de suportar isso. E ele diz assim, olha, vocês precisam ter disposição para fazer isso. Vocês precisam ter prazer. Se for para levar com tristeza, melhor nem levar essa cruz. Jesus, ele faz o convite de forma voluntária. Ele diz, quem quiser vir após mim. Ele não obriga ninguém.
Se o soldado não for voluntário, ele não será um bom soldado. Então Jesus nos chama para fazer parte do seu exército. E ele mesmo suportou a cruz para ser um exemplo para nós. Olha, meus irmãos, o peso do pecado, ele sufoca a nossa alma. Ele tira o prazer das pessoas de viver. Ele sufoca o nosso coração. E Jesus nos fala, olha, se vocês quiserem perder esse peso maldito que habita no vosso coração, vocês terão que levar esse doce peso, essa cruz. É o melhor para vocês. Vocês só se sentirão livres do peso do pecado quando vocês pegarem essa cruz. Quando vocês tiverem prazer de levar. O Pai não livrou Cristo da cruz. E é um pensamento ridículo pensar que haverá cristãos que não terão que transportar uma cruz, ou que suportar uma cruz. Se o Pai não livrou o seu Filho de suportar uma cruz, é ridículo pensar que Ele nos livrará. Nas Escrituras, vemos Jesus, quando estava a ser crucificado, Ele salvou aquele ladrão lá. Ele salvou do inferno, Ele salvou, mas Cristo permitiu que Ele suportasse a cruz, juntamente com Ele. Mostrando que Cristo vai nos livrar do inferno, mas não da cruz. É da vontade de Deus que aqueles que caminham para o céu, caminham sentindo o peso dessa cruz. Então Deus tem prazer em nos ver a suportar essa cruz. Porque isso mostra que nós estamos a fazer algo por amor a Ele. Um cristianismo sem cruz é um cristianismo que não vale a pena ser vivido. É um cristianismo que não é o cristianismo de Cristo. Pensam em algo, meus irmãos. O evangelista Lucas, né, o médico, no capítulo número 9, no verso 26 de Lucas mesmo, diz assim, ele diz que, olha, nós devemos levar nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Ele não disse apenas levar uma cruz, ele disse, aquele que quiser vir após mim, deve se negar todos os dias. Deve levar sua cruz todos os dias. Isso é um sinal de que nós vivemos com Deus. É esse, o transportar a cruz. Uma religião sem cruz é uma religião que não vale nada. É uma religião que não tem sentido. Levar a cruz, meus irmãos, eu falo para você como se nós tivéssemos a levar um troféu. E levar a cruz é levar aquilo que te une a Jesus Cristo. É fazer algo que Cristo teve prazer de fazer por amor a nós. E todo aquele que entende o que Cristo fez por ele na cruz, terá prazer de levar essa cruz aqui para agradar aquele que morreu por ele na cruz, que é Cristo. Não, e Cristo nos convida a fazer isso com amor, com prazer. O crente que abandona a cruz, ele abandonou tudo aquilo que lhe unia a Cristo. Ele abandonou tudo aquilo que ele quer seguir em Cristo. Ele abandonou aquilo que lhe tornava semelhante a Cristo, a cruz. Essa era a mensagem principal de Paulo. Então, Deus não levará no céu nenhum cristão que se negou a levar a cruz nessa terra. E o convite, conforme eu falei para vocês, é um convite voluntário. Levemos essa cruz com alegria. Porque isso mostra que nós estamos a obedecer a Deus. O Filho de Deus teve prazer em levar essa cruz. E Deus, Ele nos ordena a levar essa cruz, mas Ele mesmo não nos deixa sozinho. Ele enviou o Consolador, o Espírito. Ele enviou os irmãos para te ajudarem a suportar essa cruz. Ele enviou um monte de auxílios para a sua vida, de modo que você não tenha motivos para reclamar de dizer que jamais te ordenaria levar algo que você não tivesse capacidade de suportar por amor a Ele. Ele te ordena a levar essa cruz, mas Ele não é quem te capacita a levar. Você leva essa cruz, você suporta essa cruz, mas Ele te suporta, de modo que você não caia. É Ele que te ordena a falar, pega essa cruz e me segue. Você precisa fazer isso com amor. A Bíblia diz para nós servir ao Senhor com alegria. O povo de Deus deve mostrar que tem prazer de levar essa cruz. Deve expandir isso para o mundo. E Jesus fala, olha, não apenas levar a cruz, mas vocês precisam me seguir. Vocês precisam ter prazer em me seguir. No verso 27 diz assim, ao que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Agora pensa em algo, né? Olha, seguir a Cristo naquela época já era algo difícil. Era difícil porque as pessoas olhavam para Jesus e desprezavam Jesus. Era apenas um carpinteiro. Eu vi como se as pessoas olhassem para os outros e dissessem assim, você vai suportar isso por causa do carpinteiro?
Os discípulos eram mal vistos, porque seguiam um homem que as pessoas acreditavam que não era o Filho de Deus genuinamente. Ele não era nenhum doutor, nenhuma pessoa que tinha uma posição muito elevada no meio social. Ele era um homem simples, mas era o Filho de Deus. Ao ponto de que as pessoas tinham tanto receio de seguir Jesus que uns iam procurar ele de noite por vergonha, outros procuravam ele, outros tinham prazer em seguir Jesus, mas seguiam ele à distância por vergonha. Então, era um monte de... como é que eu posso falar para você? É como se as pessoas viam que nas palavras de Jesus eram palavras de vida eterna, mas que por causa da posição que ele tinha, por causa daqueles que eram... Como é que eu posso falar para vocês? Que tem uma posição muito alta no meio social, que ignoravam ele, o povo também ignorava Jesus. E Jesus olhou para as pessoas e disse: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês terão que suportar isso tudo. Terão que suportar as injúrias dos fariseus, dos religiosos, de tudo por amor a mim, até da vossa própria família. Se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês não podem. Então, alguns suportam uma espécie de cruz. Todo mundo suporta uma espécie de cruz. Existem pessoas que sofrem com doenças, com pobreza, com inveja, difamações. O homem pode suportar isso tudo e ainda assim no inferno, se não suportar isso por amor a Cristo. Talvez, como é que eu posso falar para você? Quando eu falo em suportar a cruz, eu não me refiro em suportar apenas um sofrimento. Eu me refiro em suportar um sofrimento por amor a Jesus Cristo. E as pessoas às vezes chamam seus problemas de cruz. Às vezes é resultado de rebeldia, de desobediência, de crime, de roubo, de sei lá. E falam: isso é minha cruz. Não. Se você não faz isso por amor a Cristo, não é cruz. O que é a cruz? O que é suportar a cruz? A cruz é quando nós sofremos por amor a Cristo. Não é qualquer coisa que nós podemos chamar de cruz. Então, Cristo seguem. Então, seguir a Cristo, conforme ele ordena aqui, é muito mais do que seguir uma religião ou seguir um monte de regras. Então, o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é andar como ele andou, viver como ele viveu, fazer o que ele fazia, amar o Pai com toda a força que ele amou e odiar o pecado com todo o ódio que ele odiou. Isso é seguir a Cristo. Não apenas falar sobre ele, mas viver para ele, ter prazer de estar com ele. Então, eu penso que vocês analisem algo. Tem muita gente que estão dispostos a largar a cruz, mas não estão dispostos, ou melhor, tem muita gente que está disposto a seguir Jesus, mas não estão dispostos a suportar a cruz. Jesus falou: olha, não basta vocês me seguirem, vocês precisam suportar essa cruz. Não basta você apenas ir para um culto de domingo, participar de um culto de oração, ler um versículo bíblico. Não, é muito mais do que isso. Vocês precisam viver para mim. É muito fácil você participar de um culto e depois viver a vida pecaminosa que você vive. E você está falando: não é isso. Você precisa ser como eu. Você precisa ser como teu mestre. Se eu sou teu mestre, você precisa ser como eu. Ele fala assim: olha, eu preciso ser tudo na sua vida. Porque se Cristo não for tudo, ele não pode ser nada. Se Cristo não é seguido de todo o coração, ele não é seguido de forma alguma. Então, ele nos convida a dar toda a nossa vida a ele. Ele inclui as nossas famílias, o nosso ser, os nossos desejos, ele inclui tudo de nós. Fala: você precisa negar isso. Você precisa me seguir. E você tem que estar consciente que seguir a Cristo vai te levar em caminhos, em direções que você nunca teve plano de ir. Nós vivemos numa geração onde os jovens, as pessoas estão cheias de sonhos, mas estão vazias de Cristo e da cruz. Os jovens seguem mal seus sonhos, seus planos, seus projetos, mas não têm seguido Jesus. A nossa geração é assim. Uma geração que gosta de frequentar um cultinho no domingo, vive a semana como se Cristo não existisse, ouve uma palavrinha e fala: oh, não, isso não é a cruz. O legado de Cristo é esse: é tudo ou nada. Ele não obriga ninguém a lhe seguir, ele convida as pessoas a avaliarem o preço. Ele fala: medem, calculem, vocês realmente querem isso? Se vocês não estiverem dispostos a ir até o fim, melhor nem começarem.
Se você não estiver a largar todo, se você não estiver disposto a largar todos os pecados, melhor não largar nenhum. Então Cristo fala, vem com tudo, ou melhor, permaneça onde vocês estão. Então, ele nos convida a viver de uma vida como a dele, meus irmãos. Uma vida santa, porque a menos que a vida dado. Então, se a vida não foi entregue a Cristo e nós queremos entregar algo para Ele, Ele não vai receber. Ele não vai receber nada de alguém que não deu tudo para Ele. O tudo é Cristo. Se nós não demos a Cristo tudo que nós temos, é uma ilusão alimentar a falsa ideia que Ele vai receber algo da nossa parte. A maior falta que você pode dar para Cristo é a sua vida. Se a vida não foi dada, não importa o que você dá para Cristo ou o que você canta para Ele, Ele não vai receber. Então, se Cristo não aceitar a sua vida por completa, Ele não vai aceitar você. Ele não vai, porque nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não deram a sua vida, ou melhor, que em algum momento que quiseram fazer algo que Cristo não ordenou, não levaram a cruz por completo, não for dada para Cristo, e você quiser orar, Ele vai rejeitar a tua oração. Assim como naquele fariseu que subiu no templo para orar. Se a tua vida não for entregue a Cristo, Ele vai rejeitar a tua adoração. Assim como Ele rejeitou a adoração de Nadab e Abiú. Se a tua vida não for entregue a Cristo de todo o coração, Ele vai rejeitar a tua oferta, como rejeitou a oferta de Caim. Ele quer a tua vida por completo. E Cristo teve discípulos pobres, doentes, um monte de discípulos fracos, mas não teve nenhum discípulo que Ele seguiu por parcialidade. Não teve nenhum discípulo que não era totalmente discípulo. Isso não existe. Isso nunca existiu. Então, como eu falei para vocês, né? Até nós que estamos aqui reunidos hoje, tem muitos que acreditam que são discípulos de Jesus Cristo, mas que na verdade não são. Porque seguem mais os desejos do coração, os planos, as vontades, os sonhos, do que a Jesus Cristo. Eles estão dispostos a sacrificar tudo para alcançar os seus sonhos, mas nada para alcançar as coisas do reino dos céus. Olhe para o teu coração, sonhe o teu coração. O que há mais no teu coração? Há mais sonhos, desejos, vontade ou Cristo? É isso que Cristo nos convida a fazer. Ele fala, olha, negue tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que seja mais forte no teu coração do que eu. Tudo aquilo que ocupa o meu lugar no teu coração. Se houver alguma coisa no teu coração que seja mais forte do que eu, você não está apto para me seguir. Porque a menos que você dê tudo, você não pode receber nada de Cristo. Nada. Então o convite dele era, analisem isso. Pensem nisso. Porque muitos daqueles que ouvem sobre Cristo não podem dizer as palavras de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos não podem dizer isso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que Cristo mora no coração de algumas pessoas que ouvem essa palavra hoje. Mas eu tenho dúvida se essas pessoas vivem para Cristo. Ou fazem tudo o que Cristo ordena. Então, pensa em algo. Pensa na sua vida. Em nenhuma parte das Escrituras diz que ser discípulo de Cristo é ser assim, como você é durante a semana. Em nenhuma parte das Escrituras. Compare a vida dos discípulos de Jesus Cristo e compare com a sua. Cristo não tem discípulos diferentes. Ele tem discípulos diferentes no comportamento, nos gostos, mas naquilo que é a pureza, que é a negação do pecado, não há diferença. Se houver algum diferente, não é discípulo de Cristo. Não é. Porque a cruz é a mesma para todos nós, indiferente da idade, da posição mesma. Porque se realmente Jesus Cristo, ou se algumas pessoas fossem discípulos, ou se nós fôssemos totalmente discípulos, nós teremos prazer de fazer aquilo que os discípulos de Cristo fizeram no passado. Porque nós entendemos que a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é um livro de história que serve para nos contar como os discípulos do passado viveram, mas não como nós, como os discípulos do presente, devemos viver. Nós olhamos para a vida dos discípulos do passado e se admiramos, como se aquilo tudo foi escrito para nós admirarmos ele. Não, aquilo foi escrito para apontar para Jesus e que nós devemos fazer o que eles fizeram.
ou então não estaremos com eles. Tudo aquilo não foi para encher a nossa cabeça, não. É para nos dar uma direção. Vocês precisam ser assim. Vocês precisam ser como eles são. Então, pensa nos discípulos de Cristo do passado. Eles falavam de Cristo em todos os momentos. Viviam com Cristo em todos os momentos. Eles comiam com Cristo, andavam com Cristo, viviam com Cristo. Nada faziam sem Cristo. Não é porque não tinham possibilidade ou força para não fazer nada sem Cristo, mas porque eles não tinham prazer de fazer alguma coisa sem Cristo. Eles queriam fazer com Cristo ou não faziam nada. Tudo. Eles queriam Cristo, 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 Cristo. Eles falavam de Cristo em todos os lugares, viviam para Cristo em todos os lugares, porque eles acreditavam que eram discípulos de Cristo. Assim como Cristo é o mesmo em todos os lugares, eles precisavam ser discípulos em todos os lugares. Não tinham essa ideia mundana. Ela fala, não, aqui não é o local ideal para falar de Cristo. Aqui não é o local certo para falar de Cristo. Essa ideia é totalmente mundana. Todos os locais são locais para falar de Cristo. Se não forem locais para falar de Cristo, o cristão não deve colocar os pés naquele local. Isso é uma ideia mundana de alguém que está a servir a Cristo por parcialidade. Se Deus é o mesmo em todos os lugares, por que nós precisamos mudar? Não, só para ver que a nossa forma de seguir Cristo, ela não é bíblica. Porque nós medimos os lugares. Nós falamos que Cristo nos libertou de tudo. Menos disso, né? Então, se Cristo não nos libertou para falar dele em todos os lugares, não fomos livres por ele. Não fomos. Não fomos livres por ele. Então, se Cristo te libertou é justamente disso. Da vergonha que você tinha dele. Ele te libertou disso, do pecado. Ao ponto de você proclamar isso a todo mundo. Que ele te libertou. Na vida dos discípulos, era isso. Onde que eles fossem, eles falavam de Cristo. Eles eram confundidos até com Cristo. Até quando Pedro tentou negar, você é igual a ele, você fala como ele. Você tem a imagem dele, o teu falar te condena. Você pode tentar se ocultar, mas você não vai conseguir. Porque você viveu com ele, você andou com ele. Então, não existe meio termo. Não existe, falar, não, eu sigo a Cristo, mas não sigo de todo o meu coração. Não existe isso. Eu não sou totalmente da igreja. Não existe também isso. Isso não existe. Nessa vida existem dois tipos de homens, aqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem o diabo. E ainda existem aqueles que querem seguir os dois, né? Verdade. Então, irmãos. Então, se você realmente estivesse disposto a seguir a Cristo, então, você teria prazer até de seguir as pessoas para falar de Cristo nelas. Isso que os discípulos faziam. Mesmo eles eram perseguidos, eles sofriam um monte de coisas, mas contudo, o prazer deles de falar sobre Cristo nunca morria. Era mais fácil eles morrerem do que o desejo de proclamar Cristo morrer dentro do coração deles. Porque Cristo morava neles. Eles não permaneciam com Cristo alguns minutos. Cristo, tudo era Cristo. É difícil conseguir ver a marca de Cristo em algumas pessoas. É difícil conseguir ver, acreditar que Cristo mora no coração de algumas pessoas que dizem que, olha, eu não consigo falar dele aqui porque não é o local ideal. Eu não consigo, porque quando a Bíblia diz, olha, pega a sua cruz e me segue, é justamente isso. É de você olhar para uma circunstância e você falar, não, aqui isso, as pessoas não vão entender isso, as pessoas vão me taxar de louco, as pessoas vão falar, como é que ele vai querer pregar aqui? É justamente isso, levar a cruz. É você ter coragem de fazer coisas que ninguém mais faria por amor a Cristo. Sabe, no trabalho, na escola, na faculdade, quando tem os amiguinhos aí, os colegas do trabalho, e você fica com receio de falar de Cristo. É aí onde você deve se negar e falar os teus desejos. E o inimigo às vezes fala, não, você vai estragar o ambiente, que estrague. O inimigo fala, você vai estragar, o assunto aqui não tem nada a ver com religião. Se não tem a ver com religião, então o momento é oportuno. Porque ninguém está falando de religião. Então você tem que se esforçar para fazer isso. Se ninguém está falando,
Oportunidade sua, começa aí. Então, isso aqui é levar a cruz. Isso aqui é seguir Jesus. Então, se você seguir Jesus, você tem que caminhar conforme ele caminhou. E Cristo, quando caminhava, ele não falava de outra coisa, ele falava dele. As pessoas iam para Cristo e falavam, olha, traziam um monte de questões para Cristo, um monte de problemas, convidavam Jesus para ir almoçar e jantar, ele falava, pregava o evangelho, nos casamentos ele pregava o evangelho, em todos os lugares Jesus pregava. Não, aqui é uma festa, não importa. E Cristo falava, vocês precisam me seguir desse modo, de todo o vosso coração. Então, conforme eu disse no início, né? Se não formos como Cristo em tudo, não estaremos onde Ele está. Porque a pergunta que eu vou fazer para vocês, meus irmãos, não é se você segue a Cristo ou não, porque todo mundo diz que... Outros até acreditam dizendo que, olha, eu sigo a Cristo dentro do meu coração. E eu vi um irmão, uma vez falou assim, olha, eu sigo Cristo, mas você não consegue ver porque está aqui dentro do meu coração. Aquilo incomodou o pastor. O pastor voltou depois de outro dia e disse assim, olha, eu sigo Cristo, mas está aqui dentro do meu coração. Então o pastor disse, então a gente tem que cortar dentro de você para conseguirmos ver esse Cristo que está aí dentro. Porque por fora não estamos a conseguir ver nada. Nós precisamos ver isso. Então, existem existem três classes de pessoas. Aqueles que são totalmente mundanos e assumem, aqueles que são que seguem Cristo e aqueles que são discípulos de Cristo. E Jesus convida os discípulos a vir até Ele. Jesus foi seguido por uma multidão e aquela multidão não tinha prazer de ser discípulo dele. Não tinha prazer de fazer o que Ele ordena. Nós vimos que Jesus foi seguido por quase 5.000 homens quando multiplicou os pães, mas não eram discípulos não. Eles seguiam Jesus por causa daqueles milagres que ele fazia. E Jesus não quer ser seguido apenas por isso. Então, a multidão queria sinais e os discípulos queriam Cristo. A multidão ouvia só sobre Cristo, mas os discípulos viviam e falavam sobre Cristo. A multidão queria ser livre apenas das doenças, mas os discípulos queriam ser livres do pecado e de tudo que lhes afasta de Cristo. Então Jesus nos fala, vocês precisam me seguir dessa forma. Não apenas como essa multidão que quer multiplicação de peixe e pão, vocês precisam me seguir ao ponto de as pessoas conseguirem ver Jesus em vocês, a minha imagem formada em vocês. Isso é ser como Ele, é levar a cruz. Então, os homens, eles inventam, como é que eu falo para vocês, um monte de caminho, tentam tornar a cruz de Cristo mais fácil, mas isso tudo, esses caminhos fáceis, é o caminho que leva o homem para o inferno. Jesus falou assim, olha, o caminho que conduz o homem para a perdição, para o inferno, é largo. Mas o caminho que leva para a vida eterna é muito estreito. A cruz, Jesus deixou claro, ele disse, são muitos que vão nesse caminho. Hoje, meus irmãos, as pessoas não têm prazer de ouvir uma palavra de arrependimento, porque é um caminho estreito para a vida delas. Elas estão cheias de pecados que ouvem esse caminho de mudança, de arrependimento, não tem prazer. Mas se ouvir uma pregação de um monte de coisas, milagres daqui, vida financeira daqui, eles seguem isso tudo. Elas querem escapar da cruz, mas não querem assumir isso. E isso é o que aquela multidão fazia. E Jesus olhou para eles e falou, se vocês não seguirem, se vocês não levarem essa cruz, vocês podem me seguir, mas vocês vão perecer, vocês vão se perder. Jesus falou isso para uma multidão que estava a buscar milagres. Ele falou, mais do que isso, vocês precisam levar a cruz. Pensem em algo, meus irmãos. Eu gostaria que vocês pensassem em algo. Naquela multidão, muitos daquela multidão se enganavam. Achavam que estavam a seguir a Jesus Cristo de todo o coração. Quantas pessoas conseguem chorar quando falta alguma coisa, mas não conseguem chorar pelos seus pecados? Aquelas pessoas choravam, se lamentavam por causa das enfermidades que tinham. Deus falou, vocês podem chorar, mas se não levarem a cruz, vocês não se enganar, vocês não são. É a cruz que mostra se somos realmente discípulos de Cristo ou não. Então Jesus nos convida a pensar em algo. Se vocês realmente querem ser meus discípulos, vocês precisam me seguir com a cruz. E ter prazer de levar isso, com prazer. Porque
Enquanto vocês levam essa cruz, enquanto vocês suportam essa cruz, eu cuido de vocês, eu suporto vocês. E o sábio Salomão diz assim, olha, vocês precisam ter muito cuidado com os caminhos que vocês trilham, com os desejos que vocês têm de facilitar a cruz, de cortar a cruz. Porque há caminhos que para o homem lhe parecem direito, mas o fim deles é a morte. E esse caminho nós temos arquitetado. Queremos tornar a cruz menos pesada do que ela é. A beleza da cruz está no peso que ela tem. Se ela perdeu o peso, ela perdeu a beleza que ela tem. Se ela perdeu o peso, ela não é mais a cruz que Cristo nos ordena a levar. Nós temos o desejo de facilitar tudo. Seguir a Cristo, meus irmãos, eu vou falar para vocês que não tem nada de atrativo. Nada. Não tem nada de atrativo. A não ser atração. Se o homem não conseguir ver a atração somente em Cristo, ele vai ver isso tudo como algo cansativo. Então Cristo nos convida a fazer assim, olha, vocês precisam calcular esse preço. Entre isso que vocês querem. Seguir a Cristo vai fazer vocês perderem amigos, muitos. Mas contudo vocês terão a amizade do próprio Cristo. Ele estará com vocês. Ele fala, vocês precisam avaliar isso. Mas o que adianta o mundo ganhar um monte de amigos? O que adianta você ganhar um monte de amigos, ganhar o mundo e perder a sua alma? E Cristo fala, pensem nisso, meditem sobre isso, calculem. Porque é melhor suportar o peso da cruz aqui nessa terra do que passar uma eternidade e suportar o fogo do inferno. E Jesus fala, calculem. E Jesus nos provoca a usar o cérebro. As pessoas falam que a pessoa fala, não entendo, mas eu creio. Não, Jesus fala, você precisa entender aquilo que você vai seguir. Você vai seguir a mim aquilo que você entenda, que você vai perder mais do que ganhar as coisas dessa terra. Mas contudo você vai ganhar o céu. Ele fala, meditem sobre isso. Para você não falarem que ninguém avisou. Olha os israelitas, muitos saíram do Egito com entusiasmo, com alegria, com gozo. Não calcularam o preço que tinham que suportar no deserto. Murmuraram e Deus lhes matou. Por causa da murmuração, eles murmuraram, não consigo. É melhor eu ter que ficar no Egito, comer cebola. Eles recebiam maná no deserto e queriam voltar no Egito para comer cebola e pepino. Então, eles não conseguiam ver que foi Cristo, foi o próprio Deus que os levou naquele local, eles deixou sem nada, para que eles pudessem ser dependentes de tudo. E Deus primeiro queria lhes ensinar, eles a aprenderem a confiar. Mas eles não conseguiram ver isso. Eles começaram a murmurar. O que nós mais temos nas Escrituras, exemplo de pessoas que começaram algo e não terminaram. E a Bíblia fala que no texto que nós lemos que é vergonhoso quando um homem começa a construir uma casa e por falta de recurso não consegue terminar, as pessoas vão zombar dele. Jesus fala assim, não, você precisa calcular, você precisa medir se é isso que você quer. Conforme os zombeteiros fazem com os crentes, né? Começou, mas desistiu. Pecado, eles zombam. Jesus fala, para não acontecer isso com vocês, calculem. Para que você não seja motivo de zombaria para o mundo. Temos o exemplo na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 10, 4, no verso 10, vimos que Demas abandonou Paulo, amou o presente século, não calculou. Ele não calculou, ele abandonou Paulo, ele era um pregador da palavra também. Calculem bem, é mais provável que você vai perder mais do que ganhar nesse mundo. Mas o próprio Jesus Cristo disse assim, olha, não há ninguém que tenha perdido ou largado tudo por amor a mim, que não receberá tanto aqui como lá na eternidade. Jesus falou isso, vocês precisam calcular. Você está disposto a sofrer perseguições, difamações por amor a Cristo, de ser mal falado, injuriado por amor ao Cristo, e ainda ver isso como uma bênção da parte de Deus? Se você não está disposto para isso, melhor nem começar. Deus falou, calculem isso, medem, para que não aconteçam que, quando vem essas tribulações,
quando não seguia Cristo, isso não acontecia. Jesus deixa claro já tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de acontecer, Jesus já alerta. Vai acontecer isso. E você quer ainda assim? E fala, calculem. E vê se é realmente isso que você quer. Porque pensa em algo, toda a alegria que você tem nessa vida, se você não seguir Cristo, ela será esquecida nos primeiros momentos que o ser humano passar no inferno. Toda a alegria toda, nos primeiros segundos no inferno, farão com que os homens esqueçam toda a alegria que eles encontraram no pecado. Ele falou, vale a pena vocês pecarem e terem que passar a eternidade toda no inferno. Calculem isso. Pensem sobre isso. Escolham por vocês mesmos. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Ele diz, pensem entre abandonar as coisas desse mundo e abandonar o Criador. O que você prefere? Escolhe, pensa. Leve a sua cruz. Uma vida sem cruz é uma vida igual à vida dos demônios. Então Jesus fala, pensem. Vocês não estão a ser obrigados a levar essa cruz. Mas saiba de algo, vocês serão obrigados a comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado. Isso não é uma questão de religião. Ainda que você não tenha uma religião fixa ou firme, ainda que o homem possa ter vários deuses, mas naquele dia ele vai ser obrigado a comparecer perante o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro hoje fala conosco, diz, calculem, medem. Ele diz, vem com tudo que vocês têm. Fala, ai de vocês que não me seguem de todo o coração. Ai de vocês que me seguem por parcialidade. Ai de vocês que empregam mais esforço no vosso trabalho, nos vossos estudos, do que para agradar a Cristo, do que trabalhar para Cristo. Ai de vocês, você não está a levar a cruz de Cristo. Então Jesus fala, pensem, calculem. Um trabalho incompleto não é um trabalho para Cristo. Uma cruz incompleta não é a cruz que Cristo nos ordena levar. Uma cruz incompleta não é uma cruz verdadeira. Disse a pessoa até que eles carregam uma cruz na parcialidade. Abandonaram o pecado, mas ainda mentem. Abandonaram o pecado, mas ainda fazem fofoca. E isso não é a cruz. Se o homem não abandonar tudo, não está apto para seguir. É verdade que o homem vai ter dificuldade em abandonar tudo, mas o desejo no coração dele tem que ser maior em abandonar. Como eu falei para os irmãos que é impossível viver essa vida sem pecar. Mas aquele que realmente carrega a sua cruz todos os dias vai viver de tal modo a se entristecer quando comete o único pecado, como se fosse possível viver essa vida sem pecar. Ele vai estar com tanta tristeza por causa disso. Isso é o sinal de que o ser humano está carregando a sua cruz. Isso é o sinal verdadeiro. E, como diz alguém, né? Acho que foi Tomás de Aquino, é difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. E Jesus deixou claro que não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas não é impossível. Justamente por ser difícil que Cristo nos convida a levar. Porque ele diz aquilo que Deus é possível. É difícil porque Jesus quer que nós nos tornamos totalmente dependentes deles. Para tudo, para tudo, para tudo. Então, pensam comigo a segurança nisso. Aqueles que seguem a Cristo, mesmo no meio dos problemas, das aflições, de tudo, eles pelo menos sabem que estão caminhando na direção certa. Eles pelo menos sabem disso. Então, a paz que os homens procuram, a alegria, o gozo, satisfação, tudo isso vai seguir aqueles que seguem a Cristo e suportam a sua cruz. Isso é o que o próprio Cristo nos prometeu. Ele prometeu para os seus seguidores. No capítulo número 26, no versículo 26, ele diz assim: se alguém não vir a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você tem que estar disposto a aborrecer tudo. O texto que diz aqui se refere ao seguinte: olha, se por amor a mim você tem que se opor aos teus parentes, até a tua própria vida, você tem que estar disposto a fazer isso. Mateus 10:37 diz assim: quem ama que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Vocês conseguem ver? O chamado para seguir Cristo tem que estar acima de tudo. Olha, as pessoas hoje, elas não seguem totalmente Cristo, não amam totalmente Cristo. Você vê que
a pessoa fala que está seguindo Cristo de todo o coração, mas aparece uma oportunidade de trabalho, às vezes, no domingo, vamos supor. Ela fala que ama Cristo de todo o coração, que quer se negar. Aparece um trabalho no domingo, ela abandona os cultos e chama isso de bênção de Deus. Vocês conseguem ver, irmãos, que Cristo diz assim, olha, você tem que estar disposto a se aborrecer a você próprio. A tudo e a todos, se você quiser me seguir. Não pode haver nenhum sentimento no teu coração que seja mais forte que o teu sentimento por mim. Não pode haver nenhum amor no teu coração que possa ser mais forte do que teu amor por mim. Então, eu vi a história do Marte que ele estava para ser queimado por amor a Cristo. Os seus inimigos, os inimigos da cruz, obrigaram ele a negar a fé, obrigaram ele a parar de pregar, mas ele não parou de pregar, ele continuou a pregar. Então aqueles inimigos pegaram naquele homem e levaram numa estaca para ser crucificado, e pegaram a sua família e disseram, olha, vamos tentar, pelo menos, convencer a família dele, a convencer esse homem a negar a sua fé e parar de pregar. Ele tinha 11 filhos, pegaram naqueles 11 filhos e os filhos começaram a chorar. Aquele homem estava para ser queimado e os filhos começaram a chorar, disseram assim, pai, por favor, se retrate, faz isso por amor de nós. A sua esposa falou, por favor, você só vai negar uma vez, você tem uma família para cuidar, e você tem filhos. E todos os filhos se agarraram no seu pai e diziam assim, pai, viva por mim, faça isso. E todos os parentes daquele homem estavam diante dele. Então ele disse, olha, Deus sabe que eu amo todos vocês, e com prazer, por amor a vocês, eu faria qualquer coisa que eu pudesse, com a consciência tranquila, de modo a fazê-los felizes. Mas em comparação a Cristo e seu Evangelho, eu amo muito mais a Ele do que a vocês. Então aquele homem olhou para a sua família e disse, não machuquem o meu coração, a ponto de me pedirem para negar a Cristo por causa de vocês. Então aquele homem foi queimado diante da sua família por amor a Cristo. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ele ama com todo o coração. A Bíblia diz assim, olha, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma, com tudo que você tem, com tudo, com as tuas obras, com o teu pensar, com o teu intelecto, com o teu trabalho, com tudo. Porque não existe, meus irmãos, não existe nada melhor nessa vida do que servir a Cristo. Nenhum título é mais gratificante para um homem receber do que ser chamado de servo de Cristo. Não existe um lugar mais alto para um homem estar do que os pés de Cristo. Em Cristo nós vamos encontrar tudo. E talvez você pergunta, quais são os benefícios de seguir a Cristo? Todos, o maior de todos eles é Cristo, é o próprio Cristo. É Cristo. O Cristo é o próprio benefício de ser seguido. Deus é um grande benefício. Então, e qual é o benefício em seguir Cristo, né? Que pergunta, né, meus irmãos? Tudo. Eu pergunto, quais são os benefícios de não servir Cristo? Quais são os benefícios de não servir Cristo? As vantagens de não servir Cristo? É uma vida vazia, uma vida triste. Então você fala, o que Cristo tem a oferecer? Ele tem tudo para oferecer. A pergunta tinha que ser, o que Cristo não tem para oferecer? É tudo, porque dele, por ele, para ele, tudo que nós precisamos, tudo pertence a nele, tudo. Se é nele tudo, por que eu não vou até ele para ser feliz? Por que eu não vou até ele, conforme eu sempre falo sobre essa frase do Agostinho, só quem criou o ser humano pode fazer o ser humano feliz. E Cristo mandou os seres humanos a levar essa cruz, é justamente para eles levarem a felicidade. Ele falou lá, vocês precisam, a vida nessa terra é difícil, mas a vida sem a cruz é muito mais difícil. Ele nos convida a vir até Ele. Olha, meus irmãos,
Aqueles que não levam a cruz não levam nada para ser a cruz, não vivem sem algo que não vale a pena ser vivido. Viver sem a cruz é uma vida morta. Então, o céu tem uma porta, irmão. A cruz é como se fosse aquela chave. A menos que você leve a sua cruz, você pode ver de fora, mas você não vai entrar. Você não vai entrar. Vale a pena seguir a Cristo, irmãos. Vale a pena mesmo. É verdade que o caminho é estreito, é verdade sim. É verdade que é difícil, é verdade sim. É um caminho solitário, mas nós teremos a companhia do próprio Cristo, do Criador. Não teremos as criaturas às vezes passarem conosco, mas teremos o próprio Criador. É um caminho longo, mas isso já era de se esperar. Porque é um caminho que leva à eternidade, é um caminho que leva o homem para o céu. É um caminho em alegria. É estreito no sofrimento, mas ele é largo em alegria. Ele é o único caminho seguro nessa vida. Mesmo no meio das aflições, mesmo no meio do sofrimento, ainda continua assim, sendo o único caminho verdadeiro. Não sigo a Cristo porque é um caminho fácil, mas porque não existe outro caminho verdadeiro a ser seguido. E talvez mesmo que houvesse outro caminho, jamais escolherei esse tal caminho. É Cristo, só existe um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Os discípulos de Jesus, eu vou repetir para vocês, meus irmãos, podem perder muito aqui, mas eles vão ganhar tudo, irmão. Tudo. E muito mais do que perderam nessa vida por amor a Cristo. Pensa comigo. Eles ganharão um novo nome. Eles ganharão uma nova vida. Eles que andaram em pobreza, em escárnios e zombarias nessa vida, haverá um dia que eles vão andar nas ruas de ouro do paraíso, como tem Apocalipse 15, 21, 15. Eles que foram pisados e maltratados nessa vida, haverão dias que pisarão nas cidades santas, junto com os anjos, conforme está em Apocalipse também. Então, enquanto que aqueles que zombavam serão a ser pisados como se pisa o vinho, a uva para fazer o vinho, como está em Isaías 14, 25, eles estarão a pisar nas ruas de ouro, nas cidades santas. É como se naquele dia Cristo vai abrir as portas para nós e vai dizer, olha, eu estava esperando vocês. Vocês carregavam a cruz na terra, mas eu sentia o peso. Vocês carregavam a cruz, mas eu suportava. Eu nunca deixei você. Nunca. Aqui você não vai suportar nenhum fardo, nem o fardo do pecado, nem aquele doce peso da cruz. Aqui é um lugar de descanso. Assim conforme eu descansei no 7º dia, você vai descansar. Isso será dito para todos aqueles que carregarem a sua cruz no último dia. Cristo lhes dirá isso. Cristo lhes dirá, vindem aqui, descansem nos meus braços. Todos nós faremos aquilo que João fez. Deitaremos no peito de Cristo e seremos amados por Ele. Todos nós, terá um lugar para todos nós aí. Meus irmãos, vale a pena levar essa cruz. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Assim como Cristo é, nós o veremos. E pela primeira vez na vida, os nossos olhos verão algo útil. E pela primeira vez na vida, nossos olhos vão cumprir o propósito pelo qual foram criados. Olhar a Cristo. Olhar o Criador. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena levar essa cruz. Vale a pena. Nós olharemos para o nosso Cristo. E vamos gritar o seguinte. Paulo estava certo quando disse que a nossa tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que nos espera. Todos nós vamos olhar um para o outro e falar, valeu a pena, valeu. Aquele dia será um dia de muita alegria, muita. Aí você vai olhar na Camila e falar, valeu Camila, Marta, valeu. Valeu também. Aí todo mundo vai falar, valeu a pena. Valeu. Porque tudo aquilo que Cristo quer de nós é que nós levamos essa cruz que Ele mesmo suporta em nós. Ele que suporta, porque Ele diz, olha, sem mim você não pode nada. Ele que nos suporta, Ele que nos leva. Então, todos os servos de Cristo no passado tiveram que deixar
tiveram que levar essa cruz. Pensa em Moisés. Deixou a riqueza do palácio. Era tido como filho do faraó. Por amor ao povo de Deus, ele deixou. Pensa em Abraão, que lhe foi dito: deixa a tua parentela e vai. Pensa nos discípulos que tiveram que abandonar os seus ofícios de pescadores para seguirem a Jesus. Esses todos, nada lhes faltou. Nada. Nada. Eles deixaram tudo por amor a Cristo, mas nunca lhes faltou nada. Nunca reclamaram de nada. Eles encontraram tudo em Jesus. Então você não encontrou tudo em Jesus, é porque você não abandonou tudo que te afasta dele. Há em Cristo tudo, meus irmãos. Tudo que nós precisamos, procuramos, desejamos, almejamos. Há tudo em Jesus Cristo. Porque aqueles que assim desejam, mostram que procuram uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonhará deles e ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade e um descanso para a alma deles. Como tem em Hebreus 11, 16. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui dizendo para vocês algo. As dificuldades é uma forma de Deus dizer para você que você está no caminho certo. A dificuldade, o peso, tudo isso, uma forma do Senhor dizer: continua. Você não deve parar de levar essa cruz. Você deve aumentar a pureza, a santidade, a oração, mas não para. Leve essa cruz. Amém, meus irmãos? Porque maior é o que está em nós do que está nesse mundo. Amém? Eu convido os irmãos a orarem, a fecharem os olhos, a pensar sobre isso. Eu convido você a fazer uma oração silenciosa, a pensar sobre a palavra que foi